Olá, sejam muito bem-vindos a mais este estudo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma análise super interessante sobre a hermenêutica ministerial de Atos dos Apóstolos, do autor Marconi Farias. E olha, a premissa central aqui é daquelas que mudam a nossa perspectiva, sabe? O autor defende que a gente precisa literalmente desaprender muitos dos nossos hábitos institucionais modernos. É um convite para reinterpretar o que realmente significa servir, voltando os nossos olhos lá para a simplicidade dos textos bíblicos originais. Então, vamos lá, vamos direto ao ponto. Aqui a gente tem de cara os dois sintomas mais dolorosos e visíveis dessa crise religiosa moderna. De um lado, dá para ver líderes carregando um peso absurdo, gente que está completamente drenada tanto física quanto emocionalmente. Do outro lado, o que a gente encontra é uma cultura de consumismo religioso, onde as pessoas acabam virando meras espectadoras. E sério, essa divisão entre pastores esgotados e membros passivos não é por acaso. É o resultado direto de um modelo que ficou centralizado e profissionalizado até demais. A grande questão é, como foi que a gente chegou nesse ponto? E, principalmente, como é que se resolve isso? Para entender e diagnosticar essa crise direito, a gente precisa de uma ferramenta. E o autor traz um conceito-chave aqui, a tal da hermenêutica ministerial. Em termos bem simples, hermenêutica é a arte da interpretação, certo? Então a hermenêutica ministerial é como se fosse a lente através da qual a gente enxerga e define o que é liderar e o que é servir dentro da igreja. O argumento principal dele é que para ter uma liderança realmente saudável, essa nossa lente não pode, de jeito nenhum, ser baseada no mundo corporativo ou naquelas hierarquias de empresas. Para funcionar, uma hermenêutica ministerial saudável tem que começar olhando estritamente para Jesus e não para uma sala de reuniões. E quando a gente coloca essa lente, a gente é obrigado a comparar dois mundos que são, completamente diferentes. É literalmente um abismo entre eles. Os sistemas humanos, por um lado, são totalmente focados em títulos, em prestígio e nessa mania de centralizar o poder. Mas no outro extremo, o reino de Deus e o ministério de Cristo bateram de frente com esse modelo todo da época. Jesus nunca montou um sistema clerical rígido. Pelo contrário, ele estabeleceu um reino que é baseado em serviço, em humildade e, claro, naquela imagem fortíssima de lavar os pés uns dos outros. Ele meio que virou o jogo, mostrando que para governar, a pessoa tem que, antes de tudo, servir. Então, o ponto crucial aqui é resumido de forma brilhante por essa fala de Jesus. Pensem bem, quando os discípulos começaram a bater boca sobre quem ali seria o maior, a resposta de Jesus foi super direta. Entre vós não será assim. Sabe o que isso significa? Que no reino, liderança simplesmente não é sobre posição de domínio, superioridade ou controle. É puramente uma expressão de serviço. O mestre, que é quem tem toda a autoridade do mundo, decide se curvar e lavar os pés dos próprios seguidores. E olha, isso não é só um gesto bonito ou poético, tá? É uma base estrutural fortíssima que inverte de vez toda a pirâmide do poder religioso. E essa mudança gigantesca chega no seu auge no momento histórico e teológico que é um marco. Lá na cruz, um único detalhe físico muda toda a dinâmica espiritual. O véu do templo se rasga de alto a baixo. O autor faz questão de destacar que isso não foi só um simbolismo de acesso a Deus, não. Foi literalmente o fim do sacerdócio centralizado e daquela elite de mediadores. A partir daquele exato segundo, a instituição parou de depender de mediadores humanos exclusivos. Foi aí que se inaugurou o que a gente chama de sacerdócio espiritual universal. Basicamente, todos os santos, sem qualquer exceção, ganharam acesso livre e direto ao Pai. Vamos avançar agora e ver como tudo isso se constrói na prática. O livro de Atos dos Apóstolos é meio que a planta baixa de como esse sacerdócio universal rodava no dia a dia da igreja primitiva. Lá em Atos capítulo 2, a gente vê uma comunidade que não ficava dependendo de um super líder fazendo um show lá na frente. A rotina deles envolvia perseverar coletivamente na doutrina, na comunhão, nas orações e no partir do pão. E o mais fascinante? O texto não está descrevendo uma plateia assistindo passivamente a um espetáculo. Ele descreve ministros vivendo em plena comunhão. Todo mundo participava, todo mundo colocava a mão na massa e todo mundo se edificava. Agora, o que é realmente interessante observar é como essa igreja antiga lidou com o primeiro grande gargalo estrutural deles, lá em Atos 6. Pensa no problema. Os próprios apóstolos estavam simplesmente afogados nas demandas diárias. Se eles usassem a lógica moderna, com certeza teriam criado uma hierarquia administrativa gigante abaixo deles. Mas a solução que encontraram foi outra. Eles descentralizaram. Eles chamaram homens cheios do Espírito Santo para dividir o trabalho. E o princípio que o autor tira disso é ouro puro. Um ministério que é saudável de verdade não fica acumulando peso nas costas de uma pessoa só. Ele distribui essa carga. E, gente, essa distribuição de tarefas não é só para deixar o trabalho mais rápido ou eficiente. É uma baita estratégia de proteção. O modelo apostólico girava todo em torno de uma liderança plural, colegiada.
Paulo e Barnabé, por exemplo, levantavam grupos de líderes em cada cidade, e nunca um único líder isolado. Essas proteções são importantíssimas. Uma liderança plural protege a comunidade da tirania espiritual e daquela idolatria cega a uma figura humana, e, de quebra, ainda protege o próprio líder daquele isolamento pastoral perigoso, evitando a corrupção que quase sempre acompanha a concentração de poder. É literalmente um sistema divino de freios e contrapesos. E ter essa visão mais equilibrada acaba levando a gente para um debate cheio de nuances sobre finanças e sustento, que o autor aborda com muita clareza. Por um lado, o sustento bíblico é algo totalmente legítimo. O próprio Paulo disse que o trabalhador é digno do seu salário, né? Honrar quem dedica a vida ao trabalho da palavra é correto. Mas a linha vermelha é cruzada quando a gente vai para o lado da mercantilização. Tratar o ministério como uma profissão comercial e monopolizada simplesmente não tem respaldo no Novo Testamento. O próprio Paulo fazia questão de trabalhar fabricando tendas, justamente para não virar refém financeiro do sistema religioso. O chamado sempre esteve acima da dependência financeira. E olha o que acontece quando a gente tira o monopólio e a excessiva profissionalização do meio. O próprio mapa de onde o ministério acontece se expande de um jeito incrível. Tem muita gente que acha que o púlpito, dentro de um prédio, é o único lugar de um ministério legítimo. Mas a realidade é muito mais ampla. O verdadeiro ministério transborda para as casas, para o discipulado no mano a mano, naquela ajuda silenciosa a quem precisa, no ensino do dia a dia. Quando o foco fica restrito a um palco iluminado, comandado por pouquíssimos profissionais, o resto do corpo da igreja acaba, infelizmente, desaprendendo a exercer o seu próprio sacerdócio e fica totalmente inativo. E é exatamente esse esquecimento coletivo que traz a gente de volta àquele problemão do começo. Como os membros desaprenderam a agir, adivinha onde todo o peso vai parar? Nos ombros de uma pessoa só. É uma verdadeira insanidade colocar essa quantidade de expectativa em cima de um único ser humano. O pastor moderno é cobrado para ser um administrador impecável, terapeuta de plantão, gerente de manutenção, contador, evangelista incansável e guia espiritual perfeito. Gente, a conta não fecha, é uma matemática impossível. E é exatamente essa centralização absurda que acaba levando líderes a um colapso na saúde mental. Tá, mas qual é a solução definitiva revelada nos textos antigos? A resposta está perfeitamente condensado nesse versículo de Efésios, capítulo 4. O objetivo real da liderança nunca, jamais, foi fazer o trabalho no lugar dos outros, mas sim focar no aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Isso muda completamente a régua que a gente usa para medir o sucesso, percebem? O sucesso de um ministério não se mede por quantas pessoas dependem do líder ou pelo tamanho da multidão aplaudindo no domingo. O sucesso de verdade é medido pela quantidade de pessoas que foram treinadas, equipadas e capacitadas para servir e viver o ministério por conta própria. Com isso, a gente chega a uma síntese que é urgente, mas ao mesmo tempo muito cheia de esperança. Se a gente quer ver uma restauração genuína, precisamos voltar para aquela simplicidade orgânica de um corpo vivo. Precisamos desaprender essa lógica corporativa pesada, as hierarquias de dominação e essa divisão sem sentido entre palco e plateia. A verdadeira liderança reconhece que Cristo é o único cabeça e que cada membro do corpo tem uma função vital e indispensável. O ministério nunca foi um cargo de poder ou um status para se alcançar. Ele é, e sempre vai ser, uma expressão ativa e constante de serviço aos outros. E isso ilustra de forma brilhante a reflexão final que a gente precisa levar para casa. Depois de analisar todas essas evidências de Atos dos Apóstolos, a grande provocação que fica não é sobre o quão excelente é a produção do evento dominical. A questão é, será que o que existe ali é só uma plateia assistindo passivamente a líderes sobrecarregados? Ou será que é um corpo vivo, onde a carga é dividida e todo mundo exerce o seu chamado? Abrir mão dessas convenções institucionais pode ser o primeiríssimo passo para redescobrir a simplicidade e a verdadeira força de servir em comunidade. Fica aí o convite para essa reflexão profunda. Muito obrigado por acompanhar e até nossa próxima análise.